noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Longe Talks. Meu nome é Jéssica Bran. Hoje aqui nós temos a professora Thaís Bento. Thaís, seja muito bem-vinda. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Então, meu nome é Jéssica Bran, eu sou uma mulher branca de 32 anos, cabelos castanho escuros, tem gente que fala que é preto. Hoje eu estou usando um brinco comprido com pedras brancas e pretas. Eu estou com tiara. E a minha roupa hoje ela é em tons de rosa, preto e branco e o meu fundo está desfocado. Thaís, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar aqui conosco do Longe Talks. Então eu vou deixar você falar um pouquinho, primeiro sua audiodescrição e depois a gente vai conversar e falar um pouquinho sobre quem que é a Thaís. É um prazer enorme estar no Longe Talks. Eu sou a Thaís, eu sou parda, eu tenho os cabelos escuros, com mechas claras nas pontas. Eu estou com uma roupa rosa pink, um batom rosa pink para rosa choque. Estou com uma maquiagem com uma sombra rosa clara. Sou descendente de indígenas, então eu sou parda descendente de indígena. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje para falarmos de uma temática que eu gosto muito, que é a estimulação cognitiva. Gente, a estimulação é extremamente importante. A doutora Thaís vai falar bastante sobre isso hoje e vai trazer atividades para vocês. Então, peguem caneta, papel para exercitar um pouquinho e levem isso para a vida de vocês. Acho que sair daqui é o mais importante e saber que existem profissionais que trabalham com isso, que trabalham com excelência, né? E com profissionalismo. Isso também é super importante. Não é um trabalho corriqueiro, não é um trabalho simples e é algo extremamente importante ao longo da vida. Thaís, tem uma pergunta que a gente costuma fazer para todo mundo que vem aqui. Geralmente a gente pega as pessoas de surpresa, mas é por uma questão que geralmente a gente tende a falar da gente enquanto profissional e deixa para trás, né? Deixa para o fim do dia para a gente falar quem que é a gente enquanto pessoa. Então eu queria que você falasse da Thaís pela Thaís. Quem que é a Thaís? Eu sou uma pessoa que é muito família, eu amo estar em momentos em família. Eu sou uma pessoa que eu me considero feminista, né? Sei que muitos têm aversão a esse termo, a esse movimento, mas eu acredito muito na questão da igualdade de gênero, nos direitos da mulher que precisam ser fortalecidos. Então, eu me considero feminista. Eu sou uma pessoa que ama animais, né? Eu me preocupo com os direitos dos animais, eu amo realmente animais e eu me chamo de cachorreira, que eu adoro cachorros, né? Então gosto muito de cachorros. Eu sou tia de 6 sobrinhos e eu amo muito meus sobrinhos, então para mim é muito importante poder participar do desenvolvimento dos meus sobrinhos, poder ter momentos de descontração. Eu gosto muito de política, então eu sou uma pessoa que, externamente aos assuntos que eu estudo, eu acompanho política, eu tento participar de coletivos, de movimentos, de causas específicas e tenho tido engajamento em ações relacionadas à sociedade. E, particularmente do ponto de vista de personalidade, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de injustiça. Então, quando eu vejo que tem algo errado acontecendo, muitas vezes não é comigo, mas eu intervenho, eu tento mediar conflitos, ou eu tento ajudar algumas pessoas que eu observo que estão sendo desfavorecidas em algum contexto. E gosto muito de lidar com pessoas de diferentes gerações.
No início era desafiador para mim lidar com jovens especificamente, mas depois eu vi que é maravilhoso poder ter trocas com jovens, adolescentes, adultos, idosos. Então eu gosto de lidar com pessoas, né? Eu diria. Eu gosto muito de lidar com pessoas. Então isso é muito da Thaís. Agora, vou ser verdadeira, né? Falar um defeito. Às vezes eu acho que eu falo muito antes de pensar, né? Apesar eu sou um pouco intensa, então às vezes eu sou muito intensa até no que eu estou falando e depois eu falo não deveria ter falado. Então esse é um defeito que eu deveria amenizar, né? Ser um pouco intensa demais, muito emotiva também e às vezes me antecipar um pouquinho antes de analisar com mais detalhes as situações. Então, essa é a Thaís, que estará aqui com vocês neste encontro com a querida Jéssica. Nossa, Thaís, obrigada. E é legal que você traz, porque assim, é difícil, né, expor as nossas dificuldades. E é interessante, assim, a gente ter um canal que a gente pode falar sobre isso também, que, de fato, como você disse, antes de ser qualquer coisa, a gente é um ser humano, gente. A gente erra certo o tempo inteiro. E é legal a gente ter essa percepção. Então, quando a gente começa a ter uma percepção, inclusive, do que a gente acha que não é tão legal, já é um caminho, né, para o sucesso, já é um caminho aí para a gente melhorar. Né? A gente está buscando melhorar sempre. Acho que se a gente for considerar, né, a pirâmide de Maslow, fala da autorrealização, das necessidades humanas, a gente está sempre buscando aí chegar no pico. Provavelmente vocês já ouviram falar de estimulação cognitiva, treino de memória, principalmente, palavra cruzada. Tem gente que fala assim, eu faço palavra cruzada para afiar meu cérebro. Então a gente vai falar sobre isso hoje. O termo, né? Existem vários termos para designar e cada termo tem sua especificidade. A gente vai hoje falar um pouquinho de estimulação cognitiva, mas para ficar claro aqui, eu queria, Thaís, que você falasse um pouquinho de algumas diferenças, porque a gente sabe que tem diferenças de estimulação cognitiva, treino cognitivo, reabilitação cognitiva, a própria neuróbica que entra e perpassa por todas elas, mas é um outro termo que a gente utiliza também. E aí, dentro disso, falasse um pouquinho também, primariamente, o que é cognição, esse tal desse cognitiva, né? Porque muitas pessoas acham que a gente tem só a memória, e não é bem por aí. Então, a memória é um dos componentes. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Falando de um modo, assim, bem simples, eu diria que a cognição é o conjunto de habilidades mentais resultantes da resposta do organismo quando ele interpreta informações recebidas. Eu gosto sempre de dizer que a cognição seria um processo de conhecer. E falando novamente da questão das neurociências, nas neurociências foi observado no decorrer dos anos, principalmente na década de 50, que o cérebro, quando ele passava por processos de aprendizagem, ele tinha resultados chamados de mudanças estruturais, e essas mudanças estruturais geravam melhorias no desempenho cognitivo. Foi então que trouxeram um termo para a literatura chamado de neuroplasticidade, que é um resultado de uma mudança estrutural do cérebro que fica mais fortalecido em suas estruturas, em suas áreas, resultante de estímulos que possibilitam a aprendizagem. E aí, a partir desse momento, observaram que nós teríamos uma técnica, uma intervenção chamada estimulação cognitiva, e que essa estimulação cognitiva promoveria essa neuroplasticidade, que seria um dos fatores de fortalecimento da nossa reserva cognitiva, né, que é a nossa poupança cognitiva, que é acumulada
no decorrer dos anos de vida e resultante de fatores diversos do estilo de vida, relacionado também à questão socioeconômica, à escolaridade, mas é interessante então a gente saber que o nascimento da estimulação cognitiva caminha junto com o desenvolvimento das neurociências que observaram possibilidades de ganhos, de mudanças estruturais no cérebro que pudessem ser positivas e também protetoras de agravos à saúde. Então, a estimulação cognitiva, ela vai ser uma intervenção em que o indivíduo ele vai realizar atividades intelectuais, seja uma leitura, seja por meio de jogos de atenção, de jogos e exercícios de resolução de problemas, exercícios de linguagem, e esses estímulos intelectuais, eles vão gerar um resultado que, de modo geral, é uma otimização do desempenho cognitivo que esse indivíduo já apresenta. Mas a estimulação cognitiva, como bem trouxe, né, a professora Jéssica, ele não é algo sistematizado, né? Dentro das intervenções cognitivas, nós temos modelos de intervenções. E a estimulação cognitiva, no cenário dos estudos das neurociências, ela é algo mais amplo. Ela não é algo tão sistematizado como se fosse um treino, mas ela tem fatores que a gente chama de estímulos multicomponentes e ela aconteceria de modo permanente. Então, a estimulação ela é mais ampla, ela tem multicomponentes de estímulos e ela é menos sistematizada no sentido que vai acontecer com uma frequência específica, mas a gente não vai treinar uma tarefa-alvo específica, como acontece no treino cognitivo, que já é algo mais sistematizado, que já tem uma habilidade cognitiva-alvo a ser treinada. Então, existem essas diferenças, porque o treino cognitivo é como um treino estruturado, que acontece na academia. Ele já tem etapas bem delineadas, atividades específicas com tarefas-alvo. Então, a estimulação cognitiva ela é mais ampla, mais abrangente, multicomponentes e menos sistematizada. O treino cognitivo, por sua vez, ele é mais sistematizado, ele costuma ter um protocolo para mensurar resultados dessas tarefas-alvo treinadas, e ele tem essas habilidades específicas que serão estimuladas. Perfeito. E difere um pouquinho da reabilitação, né? A reabilitação, ela acaba sendo um pouco mais abrangente também, pegando diferentes situações, né, de comprometimentos cognitivos em diferentes contextos e abraçando também questões psicológicas e comportamentais, né, Thaís? Agora, pensando de um modo mais prático, gente, a gente fala aqui bastante de teoria, tá? E na prática, como é que a gente faz isso, né? Eu tenho, e a Thaís também, assim, vários grupos, já passamos por diversos clientes, pacientes, e muitos trazem dúvidas, né? Por exemplo, mas isso dá certo? E eu gosto de falar que bom, o cérebro não é um músculo, né? Então, mas a gente sempre faz esse comparativo entre treinar um cérebro e fazer um treino do nosso corpo na academia, apesar do cérebro não ser um músculo. Mas os dois têm ganhos, só que um é visível e o outro a olho, né, nu, e o outro não.
Então, Thaís, eu sei que a Thaís ela tem vários grupos de estudo que falam sobre essas diferentes vertentes de estímulos, né, mentais. E o que tem em termos de ciência hoje, Thaís, antes da gente entrar na prática, dos benefícios que isso traz para a gente enquanto jovem, adulto, idoso e durante esse processo de envelhecimento no geral? Bom, é muito interessante a gente refletir sobre os ganhos do treino cognitivo ou da estimulação cognitiva nas diferentes fases da vida. Primeiro, porque até mesmo antes de falar dos ganhos, é interessante a gente entender que hoje a Organização Mundial da Saúde, no seu comitê técnico de especialistas em demências, estabeleceu que fatores de prevenção para desenvolvimento de demências começam nas fases iniciais da vida. E um dos pontos importantes que se fala é a importância do acesso à educação nas fases iniciais da vida. E outro aspecto que me chama já a atenção é a estimulação, começando nas fases iniciais da vida, a estimulação cognitiva, começando o mais cedo possível. Porque se a gente pensa que um indivíduo idoso, ele terá que ter o cérebro preservado, autonomia e independência, essas intervenções elas têm que começar nas fases iniciais da vida. E hoje a gente sabe que é um consenso, né, da literatura científica que o treino cognitivo, a estimulação cognitiva, ela vai gerar ganhos. E esses ganhos, eles vão ser biopsicossociais. E eu só queria até fazer um parêntese sobre isso, porque meu foco é muito público idoso, como a Jéssica bem trouxe, né? Assim como o público da Jéssica. Mas eu tenho tido observações no meu núcleo familiar, porque minha sobrinha faz treino cognitivo e ela tem 10 anos de idade. E eu pude observar, né, que na escola que ela faz treino cognitivo, no decorrer dos meses, ao estimular a atenção, resolução de problemas, jogos em cooperatividade, desafios intelectuais, matemáticos, ela teve um ganho significativo na escola. A gente pôde mensurar nas notas das disciplinas da escola, né? Melhorou muito nas notas de matemática, melhorou a concentração. Ainda está num processo que a gente observa que a gente sente sequelas da pandemia nos sintomas de ansiedade, mas reduziu os sintomas de ansiedade. E tem muitas estratégias que ela utiliza quando nós estamos jogando juntas. Então, por exemplo, eu estou jogando dominó com ela, ela usa estratégias tão rápidas que enquanto eu estou indo naquelas tradicionais de procurar a peça, em que encaixa certamente onde está o ponto do jogo, ela já fechou o jogo. E aí eu falo, meu Deus, como isso aconteceu? Eu também diria para as famílias se atentarem às crianças, porque elas têm um cérebro em potencial também de serem desenvolvidos e vale muito a pena acreditar na estimulação cognitiva para outras fases da vida, pensando no desempenho escolar da criança, na sociabilidade e na questão, né, dessa geração ela ser a geração que sofreu muito com o impacto da pandemia. Então, eu queria fazer esse adendo porque eu tive essa experiência familiar que me mostrou os ganhos da estimulação cognitiva numa faixa etária que não é a do meu público-alvo de trabalho. E ver isso na prática é muito bom. E como a Thaís disse, isso traz... perspectivas não, isso traz possibilidades secundárias de melhora em parte de comportamento e de humor, o que também, né, pensando a gente aqui enquanto um país que lidera rankings não tão bons em termos de ansiedade e depressão, são estratégias bem interessantes. E Thaís, na prática, o que a gente pode fazer? O que você poderia passar de atividade aqui para que as pessoas comecem a
configurar e criar uma imagem do que é uma estimulação cognitiva e de como elas podem fazer esse tipo de estimulação. Eu acho bem interessante, né, que vocês que estão aqui nos assistindo comecem com tarefas simples no cotidiano de vocês. Primeiro, eu vou dar então uma dica de atividade do que a gente chama de treino de orientação temporal. Porque a orientação temporal é uma habilidade que muda naturalmente no processo de envelhecimento normal. Então, eu sugeriria para vocês, né, que estão aqui nos acompanhando, que diariamente consultassem num calendário que pode ser do celular ou impresso, a data em que estamos e que pensasse diariamente em 2 notícias recentes positivas do que está acontecendo na nossa sociedade. Aquilo que você julgar como positivo, tente refletir sobre essas informações ou anotar num caderno. Faça isso de preferência, né, diariamente, para que, inclusive, você possa ter reflexões de aspectos positivos do que está acontecendo na sociedade. Porque, como a Jéssica bem trouxe, nós vivemos num país com altos índices, né, de sintomas de ansiedade e depressão, e o próprio momento, né, em que a gente fixa os nossos pensamentos em notícias negativas, eles somatizam esses pensamentos que vão interferir depois no desempenho cognitivo. Vou para a segunda dica, então, tá bom? Nós temos no processo de envelhecimento normal, que costuma, a gente diz que o envelhecimento cognitivo ele costuma acontecer principalmente como marcador na 3ª década de vida. É o que as neurociências falam, né, e comprovam. E aí, nesse sentido, nós temos o que a gente chama de fenômeno da ponta da língua. Muitas vezes a gente está numa conversa, a gente quer falar determinada informação, visualiza mentalmente, mas tem uma dificuldade de expressar. Então, nós temos exercícios que melhoram esse acesso à informação, reduzindo o fenômeno da ponta da língua. Na nossa área de atuação, a gente fala que são exercícios que treinam fluência verbal, que é o processamento de palavras e a expressão dessas palavras. Então, eu vou dar aqui, né, 2 exercícios para vocês pensarem e pesquisarem e escreverem, que vocês estarão treinando fluência verbal. O primeiro exercício é vocês escreverem ou pensarem em nomes de 5 animais que tenham asas. O segundo exercício é para vocês pensarem em nomes masculinos que não tenham a letra O na sua escrita. É um pouquinho desafiador, mas vocês vão conseguir. Podem fazer tanto escrito como pensarem nesses nomes próprios masculinos que não tenham a letra O. Também são 5 nomes que eu vou pedir para que vocês pensem. Eu também daria agora uma terceira dica, né? Terceiro exercício, que foi o que a Jéssica bem trouxe no início da nossa conversa. Falar sobre a neuróbica, né? Usar a estratégia da neuróbica, né? O que seria neuróbica? Neuróbica é tentar dar desafios para o cérebro que não sejam comuns à rotina, que tirem o cérebro de uma zona de conforto. Então, o que eu indicaria para vocês? Tentarem mudar o caminho rotineiro de um supermercado. Se você vai sempre no mesmo supermercado, tente ir em um diferente. Se você faz um caminho fixo para o trabalho, para a escola, mude o caminho que você faz rotineiramente para o seu cérebro sair do piloto automático. Tente escrever algo com a mão que não é a mão que você utiliza sempre, que a gente chama de mão dominante. Tente fazer um desenho, escrever palavras, você estará exercitando neuróbica. Tente olhar as horas do relógio de modo invertido, você estará treinando neuróbica.
tente amarrar os cadarços com a mão não dominante. Mesmo que você não consiga concluir todas as etapas, você iniciou desafios importantes para o cérebro. E também gostaria de destacar que aqui no canal Longe Talks, a gente vai disponibilizar algumas apostilas de exercícios cognitivos que foram produzidas pelo Grupo de Estudos em Treino Cognitivo da USP, mas com a parceria com a Longe Talks, iremos então disponibilizar para que vocês entendam outras formas de estimular as habilidades cognitivas de vocês. Eu sempre gosto de falar, Jéssica e todos que nos assistem, que as atividades também têm que ser prazerosas. Elas não podem ser algo que vai gerar desmotivação. Por isso que é interessante vocês entenderem a diversidade de atividades que existem e adotarem para a rotina de vocês aquelas que vocês vão ter mais identificação e sentir mais motivação e prazer, porque a estimulação cognitiva, ela não pode ser vista como um castigo, ela tem que ser vista como uma estratégia de promoção do envelhecimento saudável. Thaís, muito obrigada. Acho que você traz tudo muito claro, de maneira muito objetiva. A Thaís, gente, ela tem um respaldo científico enorme, então, assim, ela trabalha com isso basicamente a vida inteira, né, Thaís? Claro, ela tem vários envolvimentos, mas eu acompanho a Thaís e, assim, ela trabalha com isso há muitos anos. E é uma pessoa que realmente sabe e tem consciência de tudo que está falando, lidera outros profissionais, o que é super importante também, de ter profissionais que saibam o que estão dizendo e liderando outros profissionais para essa vertente, para que a gente não tenha um respaldo profissional aí para os próximos anos, que a gente ainda não tem essa quantidade de profissionais para essa demanda emergente. Iniciem esses cuidados com as atividades cognitivas, se vocês ainda não iniciaram. Queria destacar que foi um grande prazer estar aqui no canal Longe Talks, né, com a querida Jéssica, que é muito atuante também em estimulação cognitiva, é uma cientista muito dedicada, né, ativista em várias causas. Eu tenho um carinho enorme pelo canal Longe Talks, né, já acompanhei outras conversas e gostei bastante. Então, foi um enorme prazer estar aqui. Né, indicaria a todos para acompanharem o canal, se cadastrarem, para continuarem recebendo informações importantes, educativas, para alcançarem a tão sonhada longevidade e um envelhecimento saudável. Muito obrigada, querida Jéssica, e todos que estiveram com a gente.